A cristandade, ela é um momento da história do Ocidente que, grosso modo, existiu entre os séculos XI e XIV. Sucedeu ao, ao que eu chamei, né, de tempos carolíngios e tem o seu marco de início nos grandes acontecimentos do século XI. Inclusive, eu escolhi como marco de início da cristandade o ano de 1077, que é o ano da penitência de Canossa, como vocês podem ver aqui. Nesta aula eu vou voltar a esse acontecimento histórico para vocês entenderem, para quem não sabe, entender o que é e o porquê da sua importância, antes de tudo, simbólica. Claro que quando a gente trata de história e a gente escolhe esses marcos, a gente não está querendo dizer que naquele ano aconteceu algo que transformou, que revolucionou completamente o mundo, de modo que começa uma outra época. Não. O século XI inteiro é um momento de transição, é um momento de mudança de época. Só que esse acontecimento em janeiro de 1077 é, na minha opinião, segundo a minha posição, mais do que qualquer outro, simbólico dessa mudança. Simbólico daquele longo processo histórico que o ultrapassa. Por isso que, quando a gente começa a falar da cristandade, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, em alguns acontecimentos que aconteceram antes desse ano, e voltar, e voltar. O mesmo para o final. Quando a gente encerra, né, os outros módulos. O módulo 1 a gente escolheu como marco o fim, como marco de fim, a proclamação da fé católica como religião oficial do Império Romano, em 380. Final do módulo 2, nós escolhemos a morte de São Bonifácio, em 754, como o marco de encerramento e mudança. Né? Aqui nós escolhemos também 1077, que é o ano da penitência de Canossa. Só que esses marcos, eles não são impositivos no sentido de nos eximir da necessidade de voltar um pouco no tempo quando a gente trata de alguns assuntos. Então, a gente aponta esse marco, antes de tudo simbólico, mas nesse momento de transição a gente vai e volta até poder seguir, de fato. Certo? Então, é antes de tudo um marco simbólico, 1077. Um outro marco muito próximo daquele, menos 20 anos depois, a convocação da Primeira Cruzada, 1095. Né? Eu coloquei esses dois acontecimentos aqui. Então, aqui, no final do século XI, a gente já vê a cristandade iniciada. O apogeu da cristandade foram os séculos XII e XIII, certo? Os anos 1100 e os anos 1200. E o apogeu do apogeu, ou seja, aquela marca assim que nós vemos que parece ter acontecido o zênite daquela época, é, sem dúvida, o Quarto Concílio de Latrão, durante o pontificado de Inocêncio III, do Papa Inocêncio III, em 1215. A cristandade entra em franca decadência já no começo do século XIV. E existe um marco também para isso, que é o atentado de Anaine, ocasião em que o Papa Bonifácio VIII levou uma bofetada. Né? Alguns, inclusive, colocariam este acontecimento histórico como o marco de encerramento da cristandade. Mas eu, por uma série de razões que, no momento adequado, eu explicarei, eu adio um pouco o fim da cristandade para 75 anos depois, para 1378, que é o ano que começa o cisma do Ocidente. Ali, com o cisma do Ocidente, a gente já vê que os alicerces da cristandade já estão bem minados. Não suficientemente minados, porque todas as revoluções futuras, Revolução Protestante, Revolução Francesa, Revolução Comunista, são todas tentativas eficazes, né, de solapar os resquícios da cristandade. Então, não se trata de dizer que tudo que era próprio da cristandade acabou em 1378, de jeito nenhum. Na verdade, a cristandade ela foi solapada, os seus resquícios foram de fato postos no chão com séculos. Né? Mas ali em 1378 o processo já está muito bem iniciado. E ali, a partir daquela época, final do século XIV, a gente já está no mundo do Renascimento. Né? Apesar de ter conservado tantas características do período anterior. Mas enfim, então o período o lapso da história da igreja, o lapso temporal da história da igreja, que nós iremos conhecer neste módulo portanto, do final do século XI até o final do século XIV, certo? Então,
para vocês ficarem bem situados em que momento nós estamos trabalhando aqui.